Tá? Boa tarde a todas, todos e todes. Estamos em mais um encontro Confrontarte e eu gostaria de dizer que hoje eu estou aqui sem as minhas colegas, Daniele e Lilian. A maioria das pessoas que já conhecem o nosso trabalho sabem, e os que estão chegando hoje, é importante lembrar que esse é um projeto em parceria com a professora Daniele Aires Pinto, da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, que ela tem um projeto, o GPIC, um projeto super interessante, pois eu sugiro que vocês deem uma olhada. Também com a professora Lilian Bauman, da UFRJ, e a professora Dani está num evento hoje, onde ela é vice-presidente, não pôde estar aqui, e a professora Lilian está em trânsito, indo para Portugal. Então, hoje, a gente vai ficar aqui entre nós, e eu já apresento para vocês a professora Patrícia, nossa convidada, e muito obrigada, Patrícia, por aceitar nosso convite. Patrícia é uma amiga muito querida que eu tive a honra de conhecer em 2006 em Portugal, e assim, é uma querida que nós não perdemos contato, e Patrícia é uma investigadora do Centro de Estudos Sociais, do CES, da Universidade de Coimbra, e a Patrícia fez o doutoramento dela em Sociologia do Direito, no programa Direito, Justiça e Cidadania do século XXI, na Universidade de Coimbra. E a Patrícia tem trabalhado esses anos com acesso ao direito à justiça, com arquitetura judiciária, com espaços da justiça e administração da justiça, e também com relação do direito com as humanidades, os direitos das famílias, das crianças e também nas relações de gênero. E, mais recentemente, a Patrícia tem trabalhado com a comida e o direito. Então, Patrícia tem, embora ela tenha essa carinha tão jovem, porque ela é jovem, ela tem uma experiência incrível e eu tenho acompanhado Patrícia nas escolhas sensíveis que ela faz. O trabalho de Patrícia é pautado pela sensibilidade e pela luta pelos direitos. Então, a gente pode perceber que é direito das mulheres, que é direito na arquitetura do judiciário, é direito à comida. Então, Patrícia trabalha com direito e sensibilidade. Então, é uma honra para nós do Confrontarte recebê-la aqui, Patrícia. Muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. E eu já te passo, então, a palavra e você faça uso dela como você achar melhor. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Silvana, para mim é que é uma grande honra estar aqui contigo, convosco hoje e participar deste projeto, que é um projeto tão bonito. Projetos em que te envolves são sempre muito bonitos e é para mim, de facto, um prazer estar aqui hoje e teres-me convidado para mim foi uma honra. Por isso, eu é que agradeço teres pensado em mim para estar aqui também a fazer parte do Arte e poder falar um pouquinho também daquilo que tem animado nos últimos tempos, que é, como disseste, a relação entre direito e comida é uma das coisas que me tem fascinado mais nos últimos tempos. E eu comecei por ligar a questão da comida às relações da família, mas a partir daí comecei também a pensar nesta questão de o que é que nos define? Será que a comida é também um marcador de cidadania? E foi por isso que eu este tema que tu logo aceitaste e é sobre isso que eu quero um pouco falar hoje. Não vejam isto como um produto acabado, é ainda uma espécie de ensaio, algo que ainda está na minha cabeça a borbulhar, ok? Eu se calhar vou tirar mais ideias para reflexão do que propriamente dar uma coisa já acabada. É mais para pensarmos em conjunto, ok? Uma co-criação, é como as receitas de culinária. Todos nós participamos um pouquinho na criação daquilo que é depois o prato que se vai servir. E então com essa ideia de que não é um produto acabado que eu quero falar desta questão das cidadanias e das identidades a partir da comida.
Eu espero que me estejam a ouvir, porque eu estou com alguns problemas no som, mas se houver alguma coisa, eu também posso falar um pouquinho mais alto. Então, eu queria, nesta ideia de ligar cidadania, identidade e comida, eu mais ou menos estruturei a minha apresentação em três momentos. Um primeiro momento é precisamente o questionar esta relação, porque ligar comida com cidadania e com identidade. Depois, o segundo momento, que decorre do primeiro, obviamente, é esta ideia da construção do eu versus o outro ou outra, do bom versus o mau, cidadão, cidadã, nacionalismos e populismos que estão sempre um pouco dentro desta relação. E daqui, o outro momento é pensar também no bom migrante versus o mau migrante, para depois concluir com algumas reflexões finais que penso que poderão depois ser discutidas e podemos aprofundar o tema, e estou com muita vontade de ouvir as vossas perguntas e também os vossos comentários. E eu, para iniciar, gostava de falar do conto de uma escritora que é italiana e sómala, que está aqui reunido neste livro que em italiano é Pecore Nere, em português Ovelhas Negras, e portanto é um título muito interessante porque são todas elas escritoras negras, mas italianas, ainda que tenham uma ascendência ou sómala ou nigeriana ou enfim de um outro país africano que as faz questionar muito essa sua identidade. E em particular, esta escritora, a Igiaba Chego, tem um conto que se chama Salsichas. E é muito interessante porque ela, a partir desta ideia da salsicha, sendo ela uma muçulmana sunita, dia resolve comprar salsichas. As salsichas são feitas de carne de porco, certo? E há esta ideia de questionar-se o porquê, porque é que eu comprei estas salsichas? E então isto depois gira à volta da questão da identidade e da cidadania. E ela, a uma certa altura, pergunta-se: se eu engolir estas salsichas uma a uma, será que as pessoas vão perceber que eu sou italiana como eles? Sou idêntica a eles? Talvez comendo uma salsicha deixarei de ter as impressões digitais neutras para passar a ter verdadeiras impressões made in Italy. Mas é isto que eu quero? E, portanto, estas questões que ela põe neste. Ela, talvez a narradora da história nem seja ela, mas é alguém, esta personagem que narra que está a acontecer neste conto que se chama Salsichas, e já por aí é um nome curioso. Aqui ela faz-nos então pensar nesta questão da cidadania e da identidade. E eu aqui queria pensar convosco um pouquinho o que é que eu entendo aqui como cidadania, ou não exatamente aquilo que eu entendo, mas convocar alguns autores e autoras que têm trabalhado sobre as questões da cidadania. E, por exemplo, o italiano Pietro Costa fala da cidadania como um laço de pertença a uma determinada comunidade político-jurídica num determinado território e que no léxico jurídico tradicional invoca principalmente os problemas relativos à perda e à aquisição do estatuto de cidadão. Mete em evidência as expectativas e as pretensões, as modalidades de pertença e os critérios de diferenciação. A atribuição de direitos aos sujeitos é feita de acordo com estratégias retóricas que são tão variáveis quanto são diversas as sociedades e as culturas. E aprofundando esta questão com a ideia que o Stefano Rodotà também desenvolve em relação à questão da cidadania, Rodotà diz que o dispositivo cidadania é nacional e puramente identitário, pois autoriza o cidadão a excluir da vida social o não cidadão. Para Claire Harris, a cidadania está associada ao papel que desempenhamos em sociedade, cotidianamente, e no qual fomos socializados. Uma espécie de guião cultural. É muito interessante esta ideia de um guião cultural que remete para uma cidadania material.
por oposição àquela ideia da cidadania formal, que está ligada às leis do Estado e que indica como e porquê somos cidadãos, não é? Muitas vezes ligado à questão do ius soli, nos casos, à questão do ius sanguíneo, noutros casos, mas ela refere expressamente a esta ideia de um guião cultural que remete para uma ideia de cidadania material. E este guião é um papel que nós performamos, ok? Com o qual nós nos conformamos e no qual somos socializados. E é ao mesmo tempo uma ferramenta de vigilância e de controlo. Mark Helbling fala ainda que numa época de nacionalismos, a cidadania prende-se com os aspectos emocionais e simbólicos de uma pertença plena. E o que é que isto tem a ver com a comida? Ora bem, a comida, como nós sabemos, e aqui a comida temos que entender em sentido amplo, ok? Seja um alimento, seja uma certa receita, seja a maneira como nós combinamos os alimentos no prato, não é? Porque, por exemplo, nós portugueses, dizer portuguesas, brasileiras, gostamos de comer pratos onde combinamos várias coisas. Por exemplo, em Itália já há a ideia de comer um primo, depois um segundo, não há, nós juntamos arroz com feijão, com carne. Em Itália isso já é mais complicado porque os risotos são outra forma de comer o arroz e, portanto, destas maneiras de comer e aquilo como nós comemos, e até como nós comemos, não é? Se comemos com as mãos, se comemos com garfo e faca, se comemos só de colher, se comemos com pauzinhos, tudo isto é uma forma de perpetuar o sentimento de pertença a esse tal guião material, cultural, que tem a ver com a cidadania. Da Mata, um autor brasileiro, indica que a comida define quem a ingere, marca as identidades pessoais e grupais, os estilos regionais e nacionais, porque de facto nós às vezes achamos que os pratos são, entendemos um determinado prato como sendo tradicional de uma gastronomia nacional, mas esquecemos que há gastronomias regionais e há gastronomias locais, e a nossa cidadania também muitas vezes tem a ver com isso. Nós identificamos-nos como só como portuguesa, só como brasileira, eu se calhar identifico-me também como sendo de Coimbra e às vezes mais do que sendo de Coimbra, como alguém que viveu tantos anos e foi socializada numa pequena terra chamada Condeixa, onde há pratos típicos também, que não são comidos em outras zonas de Coimbra e que não são comidos em outras zonas de Portugal. Portanto, o meu guião material alimentar também remete para uma cidadania local, para uma cidadania regional e para uma cidadania nacional. E é isto que o da Mata refere, não é? Esta ideia dos estilos regionais e nacionais de ser, fazer, estar e viver, que tem a ver com a forma como nós ingerimos a nossa comida. E, portanto, a comida é, sem dúvida, parte muito, às vezes até muito substancial daquilo que é o tal guião cultural da cidadania. Eu queria então aqui introduzir alguns elementos, alguns exemplos ilustrativos destas ideias. Eu queria voltar à Idiaba Chego, que eu mencionei ao seu conto, porque ela a uma certa altura diz, é um belo problema a identidade. E se a abolíssemos? Serei mais italiana com uma salsicha no estômago? Serei menos sómala? Eu penso a respeito disto que a minha identidade de portuguesa muitas vezes é vista como alguém que come bacalhau. Ou seja, é como se eu tivesse nascido com uma receita de bacalhau debaixo do braço e se fosse logo à partida capaz de identificar o melhor bacalhau, a melhor forma de cozinhar aquele bacalhau e comer esse bacalhau todos os dias. Não acontece. Não acontece isso. Eu posso até comer bacalhau algumas vezes, mas não me identifico como portuguesa porque como bacalhau. Mas há quem me identifique como portuguesa e remete para o bacalhau. Ok? Então, essa ideia de portuguesidade tem muito a ver também com determinados pratos, não é? E o bacalhau é um deles, até porque, como um autor português indica, hum, há uma construção da gastronomia tradicional portuguesa, e a ideia tradicional também é algo sobre o qual temos de pensar, não é? Esta ideia da gastronomia tradicional portuguesa como estando ligada
há a ideia do bacalhau como marcador de identidade nacional portuguesa. E se eu não comer bacalhau, não sou boa cidadã, não é? Há esta ideia da cidadania de união. Se eu como bacalhau, sou boa cidadã. E se eu não comer bacalhau, estou a rejeitar a minha cidadania portuguesa, não é? A Claire Harris, que eu há pouco mencionei, ela fez um estudo muito interessante sobre o processo de descolonização da Indonésia, daquilo que era a potência colonizadora, que era a Holanda. E ela analisou a questão dos indo-europeus, que tiveram a uma certa altura de escolher se assumiam a cidadania holandesa ou se continuavam como cidadãos indonésios. E aqueles que optaram pela cidadania holandesa e que foram viver para a Holanda foram sujeitos a programas educacionais de assimilação para se tornarem bons cidadãos holandeses. E isto consistiu até numa coisa, a de ensinar às mulheres as melhores formas de cozinhar e de acabarem por repudiar o arroz, um alimento que se comia e come na Indonésia, para adotarem o consumo de batata. E, portanto, todos os que se conformaram com este guião cultural alimentar eram vistos como cidadãos modelo, porque se tinham integrado perfeitamente e tinham adotado aquele consumo de batata como sendo perfeitamente holandeses. Claro que, e isto foi o que o estudo da Harris revelou, muitas vezes este consumo de batata não era mais que uma máscara para conseguir integrar-se, ou seja, era uma estratégia de integração nesta comunidade jurídico-política holandesa. Um outro exemplo que eu acho que é muito interessante é o da Marta Karrebaek, eu não sei dizer muito bem o nome dela, mas ela estudou o contexto dinamarquês atual. E o que é que aconteceu? Em 2016, o Ministro da Cultura dinamarquês convidou os cidadãos e as cidadãs a manifestar-se sobre o que consideravam ser os valores dinamarqueses. E, interessantemente, muitas das respostas foram o consumo de carne de porco, como tipicamente dinamarquês. Portanto, o consumo de porco, assim como no caso de Portugal com o bacalhau, é visto como um símbolo do que significa ser dinamarquês. Um elemento da tradição que separa o bom do mau cidadão, o cidadão do não cidadão. Outra autora, a Bel Polese e os colegas, analisaram o contexto recente na Estónia. E o que é que eles analisaram? Eles perceberam que a construção de uma identidade nacional estónia, que se quer separada da comunidade russa, por oposição àquilo que foi a ocupação soviética, passa muito por uma pertença que é feita por meio de uma identificação do que são receitas típicas da Estónia, vistas como genuínas, ou então por consumo de produtos ditos típicos, encorajando aquilo que o autor, o Abel Polese e os colegas chamam de consumo patriótico. E a própria indústria alimentar, como os autores verificaram, promove este consumo patriótico, decorando os pacotes dos alimentos com elementos tidos como símbolos, ou as cores, ou os símbolos da Estónia, ou então identificando os alimentos como reais, autênticos, nacionais. Ou seja, é uma comida patriótica que define identidades e, outra vez, pertenças. Não é? Estamos sempre a falar desta ideia de pertencer. Eu pertenço, sou cidadã. Eu não sou cidadã porque não pertenço, porque não consumo, porque não me revejo naquele guião alimentar. Para o contexto brasileiro, também houve uma análise interessante da Luísa Giordani, onde ela estudou a alimentação como mecanismo de construção da identidade dos imigrantes italianos no Rio Grande do Sul. E aqui o que ela verificou é que algumas das receitas que foram transplantadas da Itália para o Brasil, como o caso da polenta,
aqui os elementos dos alimentos-chave era a polenta. Ela dedicou um capítulo exatamente só à questão da polenta, porque chegou à conclusão que assume para estes imigrantes e para as gerações já nascidas no Brasil, que são filhas de pais e mães italianos, que a polenta adquire um significado e é um símbolo marcador da italianidade. E é visto como uma representação dos italianos fora da Itália. Os próprios imigrantes, muitos deles já estão há anos e anos e anos e anos no Brasil, construíram toda a sua vida lá, tiveram filhos e filhas, até já têm netos e netas. Eles enxergam-se a si e dentro do grupo como sendo italianos, porque há esta construção da italianidade através da polenta. E isto passou para as gerações seguintes. E isto permite diferenciá-los dos outros indivíduos. Portanto, há sempre esta ligação. No caso dos indivíduos e dos indivíduos italianos e italianas no Brasil, e no caso no Rio Grande do Sul, há esta ligação à Itália, não só através do ius sanguinis, não é? Porque eles podem, as gerações futuras, inclusivamente, eu sei, Silvana, que andaste à procura até de alguns documentos por causa da questão da cidadania, de alguns parentes, já não sei se era da tua família, se era de famílias, que por causa de ter documentos que comprovassem este ius sanguini, não é? Mas, mais do que um ius sanguinis, há aqui um ius chibus, não é? A ideia do alimento como pertencendo ao próprio sangue que corre nas veias e que permite identificar aquela pessoa como cidadã italiana. É interessante esta ideia da polenta. Agora, este estudo da Giordani também me permite ligar com outro tema, ou seja, aquele da comida migratória. Eu até aqui estava na questão do bom cidadão versus o mau cidadão, o cidadão versus o não cidadão. E eu agora queria falar desta questão do migrante bom, mau migrante, aquele que se integra ou que não se integra. E esta ideia da comida migratória é um conceito identificado por uma académica brasileira, Elaine de Azevedo, que tem trabalhado muito na área da sociologia da alimentação. E, portanto, aqui a alimentação é vista como uma ferramenta que permite manter a identidade na sociedade de inserção. Exatamente aquilo que acontece com estes imigrantes brasileiros no Rio Grande do Sul. A polenta como elemento que permite manter a identidade de origem na comunidade de inserção. Como diz a Elaine de Azevedo, o paladar que liga a uma terra e a um grupo. E há novamente esta ideia da pertença, não é? Nós não saímos desta ideia, seja da pertença, seja da não pertença, não é? Mas há também aqui a ideia do que é o bom migrante, que é o mau migrante. E o que é que eu quero dizer com isto? O bom migrante, podemos vê-lo como aquele que se adequa à maneira de comer da sociedade para onde se mudou. Okay? Aquele que começa a cumprir com aquele guião de socialização da sociedade de inserção. Mas também podemos também ver aqui a ideia do mau migrante, que é o que não reconhece a superioridade do guião alimentar da sociedade de inserção. Ou seja, aquele que vê a sua comida como superior e não consegue abdicar dela. E vê a comida da comunidade de inserção como inferior. Ou, por outro lado, temos a ideia do cidadão que vê a sua comida como superior e a comida do migrante como inferior, não é? Temos sempre estas duas peças que estão sempre em conjugação, um versus o outro, não é? Os guiões alimentares superior e inferior, mas do ponto de vista sempre diferente. E eu queria voltar aqui outra vez à Marta Carrey-Baek. Eu já daqui estou quase a terminar, não vou tomar muito tempo, estou só mais 5 minutos e termino. A Marta Carrey-Baek, que analisou a sociedade dinamarquesa, como eu disse, ela também fez um estudo que tem a ver com a inserção das crianças migrantes nos infantários na Dinamarca. E o que é que ela se apercebeu? Ela apercebeu-se que há uma prática que as crianças levam a comida para o almoço de casa, ok?
E estas crianças migrantes levavam a comida, mas não levavam aquilo que é considerado como um alimento típico dinamarquês, que é o pão de centeio. E as educadoras, apercebeu-se Marta Carribeia, que as educadoras diziam às crianças migrantes: a tua comida não é saudável, tens que começar a trazer pão de centeio. E o que é que a Marta Carribeia que entende? Entende que aqui não tem a ver com um ponto de vista nutricional, mas mais com uma ideia, com um conceito acerca do que é visto como uma boa alimentação. E o que é visto como uma boa alimentação? A comida dinamarquesa, do ponto de vista das educadoras dinamarquesas. E, portanto, se aquelas crianças não levavam o pão de centeio, que é visto como um típico da sociedade dinamarquesa, não eram boas migrantes, porque ainda não se tinham adequado àquele guião. Ou seja, a comida má significa que a pessoa é má, significa que a pessoa é má migrante e não se adequou à sociedade que se inseriu. Um outro autor, o Mitch Page, identificou esta mesma questão de forma autobiográfica, porque ele analisou a sua infância no Reino Unido e, sendo ele filho de mãe francesa e de pai polonês, ele concluiu que a comida é uma forma de exibir não só o estatuto social, como também a etnicidade, e a gente já sabe disto, mas o que é que ele tem, o que é que ele questiona? Ele vê que não é a comida em si que é avaliada, é avaliada a comida como nós a percebemos fazendo parte de um guião cultural, não é? Ou seja, nós vemos a nossa comida versus a comida dos outros. Nós vemos a boa comida versus a comida má. Nós estamos sempre a avaliar a comida, não é pela pelos seus valores nutricionais. Claro que também a avaliamos, obviamente, e isso hoje está cada vez mais em causa e temos que também pensar nas questões das alterações climáticas, naquilo que o consumo alimentar provoca e sabemos muito bem o consumo de carnes vermelhas, tudo isso tem um impacto profundo. Mas não, não são essas as questões aqui. O que tem a ver é esta ideia de que Page, na sua autobiografia, digamos assim, alimentar, fala que enquanto criança que não provinha de uma família, ele foi obrigado a integrar-se na cultura mainstream inglesa também através do consumo de um certo guião alimentar que visava suprir aquilo que a sociedade inglesa entendia serem os déficits alimentares dos não ingleses, ok? Também de referir aqui o estudo de Laura Terranho e os colegas, que analisou as experiências alimentares dos requerentes de asilo a viver em centros de acolhimento na Noruega. E a comida que é oferecida nestes centros, os requerentes de asilo, o que é que eles identificaram com esta comida que é oferecida? Identificam um forte sentimento de exclusão, desrespeito pelas tradições alimentares, culturais ou religiosas destes requerentes de asilo, mostrando, através da comida que é oferecida, que os requerentes de asilo têm um futuro incerto e o seu estatuto é precário. Interessante também é a visão dos próprios imigrantes. E aqui eu queria referir um estudo de uma brasileira também, que é a Marilda da Silva, que analisou a questão da identidade na alimentação em relação aos imigrantes brasileiros a viverem em Barcelona, na Espanha. E aqui, lá está, a comida brasileira foi identificada pelos imigrantes como sendo superior à comida espanhola. Mas ao mesmo tempo, eles manifestaram que tiveram de se adaptar, não é? Tiveram de começar a cozinhar com os alimentos que encontravam em Espanha. Portanto, fizeram uma adaptação. Aquilo que eles comem já não é completamente brasileiro, não é? Já é algo que teve de ser adaptado àquilo que eles conseguem encontrar. Mas uma coisa curiosa que o estudo da Marilda da Silva também indica é o seguinte, é que os imigrantes indocumentados que ela entrevistou nunca falaram da feijoada à brasileira. É curioso. Quem falou da feijoada brasileira como um prato típico da gastronomia brasileira foram os entrevistados da classe média. E, curiosamente também, disseram-lhe que não preparam a feijoada à brasileira quando querem, mas é mais preparada quando convidam não brasileiros para comerem ao jantar. Ou seja,
à ideia de apresentar um prato que é visto como brasileiro aos não brasileiros. E assim, eles também entram no guião cultural de se representarem como brasileiros ao comerem e prepararem para os não brasileiros este prato que é visto como típico da gastronomia brasileira. Ou seja, para os não brasileiros, eles são brasileiros porque comem feijoada à brasileira. É interessante fazer esta análise. Portanto, nós temos aqui sempre a ideia de expectativa, não é? Que também o Pietro Costa já tinha referido em relação à cidadania. Há expectativa em relação a nós, enquanto cidadãos de um determinado país. Há também uma expectativa enquanto pessoas que se vão integrar numa outra cidade, num outro país, num outro guião. Isso tem a ver com comportamentos que tendem até com oferecer refeições que são vistas como definidoras de determinadas identidades, particulares identidades, símbolos de uma identidade nacional, de uma dada forma de cidadania. E para concluir, eu queria só deixar algumas ideias. Evocar aqui, novamente, a ideia do guião da cidadania material, que serve de ferramenta de controle e de vigilância, não é? Vigilância do cidadão em relação ao não cidadão, do cidadão em relação ao migrante, do migrante até entre si. Pensar também no conceito da linha abissal de Boaventura de Sousa Santos e do modo como lemos a comida, permite identificar as linhas que excluem e incluem os cidadãos dos não cidadãos, os bons cidadãos dos maus cidadãos, os bons migrantes dos maus migrantes, ok? Desculpem-me se estou a usar o masculino universal, porque é mais fácil às vezes a gente falar, mas sabem perfeitamente que não é, e a Silvana sabe, não acho que devemos dizer as coisas feminino, masculino e, se possível, também englobar aquilo que nem é masculino nem é feminino, mas por uma questão de velocidade. Depois, também como adverte Pietro Costa, a questão da cidadania muda de acordo com o contexto histórico, com as leis do Estado e com os hábitos sociais. A comida também viaja, a comida também se transforma, também se adapta, também evolui. E Djaba Chego, no seu conto, diz: às vezes sinto-me tudo, italiana e sómala, e às vezes não me sinto nada. Eu acho que isto tem a ver também com a questão da cidadania das comidas. As comidas evoluíram. Nós hoje já não comemos os pratos que comíamos nossos avós ou as nossas avós. Nós hoje comemos pratos que o mercado também nos induziu a comer. Nós hoje comemos os pratos e os alimentos que também queremos porque ou nos tornamos vegetarianos, ou nos tornamos veganos, ou macrobióticos, ou seja o que for, ou entendemos que gostamos mais de comer pasta e não comer bacalhau, por exemplo. E, portanto, nós temos que pensar nesta ideia do que é nacional, do que é típico, do que é o nosso laço de pertença. Temos que questionar não só as comidas que comemos, mas também estes guiões materiais de cidadania que nos obrigam muitas vezes a ter uma performance, não é? Porque a cidadania de facto é múltipla, é performativa e é dinâmica. E era essas basicamente as ideias que eu vos queria deixar. Muito obrigada. Já falei demais. Não, Patrícia, não falou demais, foi ótimo. Muitíssimo obrigada, Patrícia. Enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando, menina, como que você faz uma construção tão clara entre cidadania, identidade e comida? E a gente, e a questão do mal imigrante, bom imigrante, cara, muito incrível a seu trabalho, a sua pesquisa. E enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né, na construção da cidadania pela comida. No Brasil, a gente, mesmo depois da independência, da chamada independência, nós continuamos nas colonialidades, né? E enquanto você falava, eu falava, a gente ainda continua nas colonialidades pela comida, mas eu penso que hoje a gente tem algumas questões muito complicadas, e você me provocou em relação a isso, de pensar o cidadão em relação à comida e pensar essa construção da cidadania pela ausência da comida e pela ausência
da soberania alimentar, porque nós temos no Brasil pessoas que não têm acesso à comida, mas nós temos a população, a grande maioria da população, que não tem soberania alimentar, que não tem autonomia sobre a escolha de suas comidas. Então, nós comemos. Eu não sei te precisar, Patrícia, hoje, quantos agrotóxicos foram liberados nesse governo atual. Eu não sei te precisar. É uma quantidade absurda. E aí, é a fome, é a ausência da própria comida, ou seja, não tem como ser cidadão sem comida. Não tem como ter identidade sem comida. Então, nós temos uma parte do Brasil, que eu não sei te precisar a porcentagem, mas é a volta da pobreza à miséria nesse governo é muito significante. Ela é muito grande. Então, nós temos uma parte, uma porcentagem sem acesso à cidadania, e se a gente pensar pela comida, e temos uma grande parte que eu acho que é quase a totalidade da população que não tem soberania alimentar, ou seja, não podem produzir o que querem. E nós temos também, que cabe lembrar aqui, a resistência, que são os movimentos da terra, os movimentos sociais da terra, o movimento de mulheres camponesas, que têm feito uma luta incrível para que a comida seja uma boa comida, né? Para que as pessoas tenham consciência da necessidade dessa soberania alimentar. Então, eu fiquei pensando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, como você, como portuguesa, porque eu sei que Portugal, as notícias do Brasil chegam muito mais do que as notícias de Portugal para nós, né? E aí, então, como que vocês estão vendo essa questão da cidadania brasileira em relação à fome e em relação mesmo à impossibilidade de escolhas daqueles que podem alimentar. Uns não podem alimentar, e os que podem não podem escolher o que alimenta, porque não é muito pouco acesso às comidas sem esses venenos que têm estado em todos os nossos alimentos praticamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês têm nos visto em relação a isso, e em relação à cidadania, concordo plenamente com você. Eu não consigo ver a possibilidade de cidadania sem comida. É assim, não tem como. Uma pessoa com fome, e assim, eu confesso que eu estou muito afetada, pelos últimos acontecimentos no Brasil, e, e um presidente que defende fuzis, e ele fala que é mais importante do que feijão. Então, é muito simbólico essa violência, né? É uma violência é muito, é muito, ela, como diz os portugueses, ela chumba diretamente a cidadania. Né? Então é isso, Patrícia. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que os portugueses, como que você está na Itália também, como que alguns países que você está transitando ali entre Portugal e Itália têm nos visto em relação à nossa cidadania possível e dentro dessa perspectiva da comida. Olha, Silvana, eu acho que o que tu identificaste faz todo o sentido e acho que a ideia que tu disseste, não se pode ser cidadão sem comida, é de facto fundamental e foste realmente acho que levantaste aqui uma questão que é primordial, ok? Eu não posso falar por toda a gente, obviamente, mas aquilo que nós vemos, que eu leio nos jornais, é que de facto, por exemplo, posso dizer que os jornais portugueses hoje, que é o Público, que é um quotidiano, abriu hoje com uma série de notícias sobre as manifestações pró-Bolsonaro e de como o Bolsonaro está quase se estivesse a lançar os últimos cartuchos na radicalização, ou seja,
ele está a lançar tudo, ele sabe que está num ponto complicado e que está a lançar tudo para ver se vai avante. Ele diz que ele nunca será preso, não é? Ele tem esta ideia de cidadão acima de qualquer lei. Ele é um cidadão, ele vê-se como um cidadão, não é? Um cidadão superior e, portanto, ele está acima de qualquer lei. Há até um filme italiano dos anos 60, acho eu que é exatamente. O título é esse, é um cidadão acima de qualquer qualquer coisa do género, um cidadão acima de qualquer lei. Portanto, ele entende que nunca vai ser preso porque é superior a tudo isso. E Portugal vê com bastante apreensão o que se está a passar. Aqui em Itália não chega tanto, mas aqueles canais que estão mais diretamente ligados às coisas que se vão passando noutros contextos que não o europeu e que prestam atenção ao que se passa na América Latina, veem com muita apreensão também o cenário, a situação no Brasil. Claro que tu sabes também que em Itália e em Portugal os partidos populistas como a Lega do Matteo Salvini ou o Chega em Portugal com o André Ventura são aliadíssimos do Bolsonaro e acho que é um espetáculo e portanto que até Itália e Portugal deviam ser mais um Brasil. Portanto é muito complicado de tuna isso, eles ainda são vozes minoritárias e esperemos que haja capacidade para levar as coisas para a frente e ver que de facto ele é uma aberração e aquilo que se está a passar no Brasil é uma aberração e tem que. Ainda bem que há resistência, ok? Porque de facto aí o que tu disseste há pouco da questão da resistência é fundamental. A resistência, o continuar a procurar alternativas, continuar a manifestar-se, todas as manifestações que têm havido são contra Bolsonaro, são muito, acho eu, fortes e demonstram muito bem, sobretudo durante este contexto de pandemia, aquilo que brasileiros e brasileiras sentem em relação ao Bolsonaro. E esperemos que de facto sejam capazes de tirar essa coisa. Eu não posso dizer que é uma pessoa, porque não é, no meu contexto, ele não é um cidadão, não cabe naquela minha ideia de cidadania. A pessoa que diz que deve é comprar fuzil e não comprar feijão está completamente a valorizar cidadãos e cidadãs todos os dias lutam pela sua sobrevivência. E de facto, os números são alarmantes, os números da fome são alarmantes. Há um ciclo de seminários que está a acontecer no SES, no Centro de Estudos Sociais, tem exatamente a ver com o direito à alimentação como direito humano e tem-se focado muito no contexto brasileiro e os números são arrepiantes, de facto. E a ideia da soberania alimentar também tem muito a ver com isso, ou seja, nós estamos perante aqueles que se intitulam cidadãos e cidadãs a obrigar uma larga percentagem de pessoas a viverem como sub-humanos, como sub-cidadãos. Nem sequer têm a possibilidade de escolher o que comer, porque nem sequer têm possibilidade de comer, muitos deles. Portanto, é muito complicado e ainda bem que tu colocaste estas questões, mas ainda bem que também tu própria referiste esta ideia de haver movimentos sociais que lutam, as mulheres camponesas que lutam, que estão na frente, os movimentos de povos indígenas que continuam a lutar diariamente para conseguirem ter a sua soberania, que não é só alimentar, é soberania política, jurídica, moral, tudo e mais alguma coisa, e que passa também por ter acesso à comida, a uma comida que seja boa, e aqui o boa também implica nutrição, mas também implica ser capaz de comer alimentos que não estejam contaminados, que não estejam envenenados, que não sejam só aquilo que o mercado os obriga a consumir. E eu acho que aqui é fundamental, de facto, a questão que tu disseste, fome e cidadania estão intimamente ligadas. Não é só comida e cidadania. Também a ausência de comida, também quem é cidadão e quem não é cidadão.
Patrícia, muitíssimo obrigada, minha querida, pelas suas palavras, por você dividir sua pesquisa com a gente, uma pesquisa tão profunda, uma pesquisa tão necessária e que nos provoca a pensar a cidadania a partir da comida. E isso, para nós, tem um significado talvez diferente é, da Europa, principalmente de alguns países, mas provoca em nós reflexões muito profundas. E mais do que isso, nos incita a continuar a luta por reivindicação da nossa comida, né? Da nossa comida, da boa comida, e mais do que isso, que ela seja para todos e todas, né? Que todas as pessoas, no caso, nós estamos falando do Brasil, que todos os brasileiros e brasileiras tenham acesso à comida para exercer essa cidadania, que então a cidadania é totalmente desconfigurada, né? Então, a gente precisa reconfigurar essa cidadania a partir da comida, e nesse momento, nós precisamos de luta, nós precisamos de uma conscientização coletiva e se unir mesmo aos movimentos sociais que estão aí há muito tempo fazendo essa luta incansável para que o exercício da cidadania se dê através da boa comida. Então, muito obrigada, viu, Patrícia, de ser nos provocar, de você dividir com a gente esse trabalho tão incrível. Então, eu agradeço muito, agradeço as pessoas que estão com a gente no chat, muitíssimo obrigada a todas, a todos e todes. E no nosso próximo encontro, então, nós vamos estar aqui de novo com a professora Daniele Aires Pinto, com a professora Lilian Bauman, que eu aproveito mais uma vez para agradecê-las por essa parceria, por esse projeto que tem trazido pessoas tão incríveis para falar dos seus trabalhos. Enfim, é isso. Muito obrigada. Até o próximo encontro do Confrontarte. E, Patrícia, muitíssimo obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por abrilhantar esse projeto com a sua fala, com a sua carinha mais linda e gentil. Viu? Muito obrigada, Patrícia. E olha, desculpa se foi um pouco às vezes confuso, mas penso que era mais uma provocação e gostei muito do teu comentário, porque de facto acho que faz todo o sentido. Tá bom? Muito Tá bom. obrigada. Muito obrigada, viu, Patrícia? Um grande abraço. Obrigada a todos, todas e todos. E até o próximo Confrontarte.